O controlo desfeito é uma história sobre como a vida pode mudar num piscar de olhos e como a maior surpresa pode ser a maior bênção. Se você adora reviravoltas, inscreva-se no canal e dê um like neste vídeo para não perder as nossas próximas histórias. E agora, prepare-se para conhecer Vasco Rodrigues, o homem que pensava que tinha tudo sob controle, até descobrir que a vida tinha outros planos para ele. Vasco Rodrigues passara anos a dominar o controlo. Cada decisão na sua vida era calculada, cada movimento planeado com precisão. Mas num único instante, tudo o que ele acreditava saber desmoronou. Tudo começou como um simples ato de bondade, ao comprar ursos de peluche para duas meninas numa loja de brinquedos. Ele não esperava nada em troca, nem sequer pensou muito no assunto. Mas depois, a mãe delas virou-se e, num único bater de coração, o mundo de Vasco virou-se de cabeça para baixo. As meninas não eram estranhas, eram as suas filhas. E ele nunca soubera que elas existiam. Vasco Rodrigues passara o dia inteiro em reuniões consecutivas, a negociar acordos e a rever contratos, mal parando para respirar. A sua vida era um fluxo constante de números, estratégias e decisões corporativas, e era exatamente assim que ele gostava. Ele prosperava com o controlo, com a precisão, com o saber exatamente qual seria o próximo passo. Mas, quando a noite chegou, algo dentro dele disse-lhe que precisava de uma pausa. Não o tipo de pausa que envolvia jantares caros ou eventos de negócios, mas algo mais simples. Foi assim que se viu a entrar numa pequena loja de brinquedos, o tipo de lugar onde não entrava desde a sua própria infância. No momento em que entrou, foi recebido pelo tilintar suave do sino da porta e pelo aroma a plástico novo e tecido felpudo. As prateleiras estavam repletas de brinquedos coloridos, desde peluches a figuras de ação, jogos de tabuleiro e bonecas. Ele nem sabia por onde começar. Não era o tipo de homem que comprava brinquedos. Mas, naquele mesmo dia, o seu sócio de negócios tinha mencionado casualmente o aniversário da filha, e por alguma razão, Vasco tinha decidido escolher algo ele mesmo, em vez de simplesmente enviar um assistente. Talvez fosse uma tentativa de ser um pouco mais pessoal, ou talvez apenas precisasse de desanuviar a mente. Mas, de qualquer forma, ali estava ele, a deambular sem rumo por um corredor, sentindo-se completamente fora do seu elemento. Enquanto percorria as prateleiras, a sua atenção foi captada pelas vozes suaves de duas meninas que estavam a poucos metros de distância. Eram idênticas. Cabelos loiros, olhos azuis brilhantes, vestidas com vestidos brancos a combinar, os seus dedinhos a agarrarem ursos de peluche enquanto os inspecionavam de perto. Pareciam ter cerca de 5 anos. As suas vozes cheias de emoção enquanto comparavam os brinquedos nas suas mãos. "Este é mais fofo", disse uma delas, abraçando um urso de peluche branco contra o seu peito. "Não, este é melhor", insistiu a outra segurando um castanho. Vasco não tinha a certeza do porquê de ter parado para as observar, mas algo no seu entusiasmo fê-lo deter-se. Elas debatiam tão seriamente, os seus rostos pequenos enrugados em concentração, como se estivessem a tomar a decisão mais importante do mundo. Depois de um momento, uma delas virou a etiqueta do preço e a sua expressão mudou. Virou-se para a irmã e sussurrou algo, e a emoção desapareceu dos olhos de ambas. "Não podemos", murmurou a primeira menina, baixando o olhar. "A mamã disse que não há brinquedos hoje", acrescentou a segunda, apertando o urso como se resistisse a soltá-lo. Vasco sentiu algo inesperado no peito. Ele passara a vida inteira rodeado de riqueza,
de pessoas que não pensavam duas vezes em gastar milhares em coisas de que nem sequer precisavam. Ver estas duas meninas a hesitar sobre algo tão simples como um urso de peluche parecia estranhamente fora de lugar no seu mundo. Antes que ele percebesse o que estava a fazer, deu um passo à frente. Que tal levarem os dois? Perguntou, a sua voz calma, mas calorosa. As meninas viraram-se para ele em uníssono, os seus grandes olhos azuis arregalados de surpresa. "A sério?" perguntou uma delas com hesitação. Vasco assentiu, tirando ambos os ursos da prateleira. "A sério. Se gostam, deveriam ter." A segunda menina inclinou a cabeça, a estudá-lo com uma mistura de curiosidade e suspeita. "Por quê?" Ele soltou uma pequena risada perante a cautela dela. "Porque às vezes as pessoas devem ter coisas bonitas só porque sim." O rosto da primeira menina iluminou-se com pura alegria, enquanto a segunda ainda parecia insegura. Mas quando olhou para o entusiasmo da irmã, finalmente cedeu, as suas pequenas mãos agarrando o urso com mais força. "Obrigado, senhor", gorjeou a primeira, a saltitar levemente sobre os seus pés. "O senhor é muito bondoso", acrescentou a segunda, o seu sorriso a crescer. Vasco sorriu também, algo raro e inesperado. "Eu tento." Enquanto as acompanhava até a caixa, as meninas mantiveram-se perto, a sussurrarem baixinho. Ele notou que elas não estavam habituadas a isto, a atos de bondade aleatórios de estranhos, e por alguma razão isso fê-lo sentir-se ainda melhor por tê-lo feito. Quando a caixa registradora tocou, Vasco entregou-lhes os ursos ele mesmo, a vê-las abraçá-los com força, a sua alegria tão pura e sem filtros que quase o apanhou de surpresa. "Certifiquem-se de que cuidam bem deles", disse, sem ter a certeza do porquê de repente, se sentir tão envolvido neste pequeno momento. "Vamos cuidar", prometeram em uníssono, as suas vozes idênticas a fazê-lo rir. Em seguida, tão rapidamente como tinham entrado na sua tarde, viraram-se e correram em direção à saída, a sua emoção a levá-las. Vasco viu-as ir embora, balançando ligeiramente a cabeça, a pensar em como um ato tão pequeno se tinha tornado algo estranhamente significativo. Ele voltou para a prateleira, pronto para finalmente escolher um presente e ir embora. Mas, assim que se aproximou de um brinquedo, algo fê-lo olhar novamente para a porta. As meninas tinham corrido diretamente para os braços de uma mulher que estava do lado de fora, as suas pequenas mãos a puxarem as mangas dela, enquanto lhe mostravam com entusiasmo os seus novos brinquedos. Ela agachou-se, afastando uma mecha de cabelo castanho escuro de trás da orelha enquanto as ouvia, os seus lábios entreabertos de surpresa. Então, como se sentisse o seu olhar, ela levantou a cabeça. Todo o corpo de Vasco ficou imóvel. O seu coração bateu contra o peito, a sua respiração ficou presa na garganta, porque de pé ali, a segurar as mãos das duas meninas, estava um rosto que ele não via há 5 anos. Marta. O nome mal saiu dos seus lábios, mas ele soube que ela o tinha ouvido. A sua expressão congelou. O seu aperto nas meninas apertou-se. Os seus olhos azuis fixaram-se nos dele. Ela parecia exatamente igual. O mesmo cabelo castanho comprido, os mesmos olhos azuis impressionantes, a mesma forma como os seus lábios se entreabriam quando eram apanhados de surpresa. Mas isto não era apenas um reencontro inesperado. Isto era algo maior. Porque agora, enquanto ele olhava para as duas meninas que se agarravam a ela, os seus cabelos loiros a brilharem sob as luzes da loja, os seus olhos azuis idênticos aos dela, ele sentiu que o seu mundo inteiro se inclinava no seu eixo. As meninas não eram apenas meninas aleatórias, eram suas. E ele nunca soubera que elas existiam. A verdade oculta. A descoberta de Vasco é apenas o começo.
Comente o que você acha que Marta vai dizer e como ele vai reagir a esta revelação chocante. Marta sentiu todo o seu corpo congelar no momento em que os seus olhos se encontraram com os de Vasco. Era um momento que ela passara anos a temer, aquele que ela se convencera a si mesma de que nunca chegaria. Ela dissera a si mesma que os seus mundos eram demasiado diferentes agora, que ela fizera a coisa certa ao manter a distância. Mas enquanto estava ali, a segurar as mãos das suas filhas, ela percebeu o quão frágil tinha sido essa ilusão. As meninas ainda puxavam as suas mangas, as suas pequenas vozes cheias de emoção, enquanto lhe contavam sobre o bondoso senhor da loja que lhes comprara os ursos de peluche. Marta mal registrou as suas palavras, a sua mente demasiado ocupada a processar o fato de que o mesmo homem de quem ela as mantivera afastadas todos estes anos estava a poucos metros de distância, a olhar para ela como se o chão lhe tivesse sido arrancado debaixo dos pés. Vasco deu um passo à frente, os seus olhos azuis fixos nos dela. Mas agora havia algo diferente neles. Algo que não estava lá da última vez que se tinham visto. O seu olhar desviou-se para as meninas, e Marta viu o momento exato em que a compreensão o atingiu. Ela soube-o antes de ele sequer falar. "São minhas", disse, a sua voz tranquila, mas firme, como se dizê-lo em voz alta o tornasse real. Marta sentiu a sua garganta apertar, o seu coração a bater tão forte que ela tinha a certeza de que ele podia ouvi-lo. Ela podia ver o cálculo na sua expressão, a forma como a sua mente corria para encaixar as peças do puzzle, a forma como as suas mãos se fecharam em punhos ao seu lado enquanto ele lutava para manter a compostura. "Marta", a sua voz era diferente agora, mais áspera, com um tom cru. "Diz-me a verdade." As meninas ainda estavam ao seu lado, alheias à tempestade que se formava entre os adultos. Ela não podia fazer isto ali, à frente delas, não desta forma. Ela forçou-se a respirar fundo antes de se agachar ao nível delas, a meter uma mecha solta de cabelo atrás da orelha de uma delas. "Por que não vão escolher um livro?" sugeriu, mantendo a sua voz leve, embora as suas mãos tremessem. "A mamã precisa de falar com uma pessoa 1 minuto." As meninas trocaram um olhar, sentindo claramente a tensão, mas a sentiram obedientemente antes de correrem para a seção de livros, a alguns corredores de distância. No segundo em que estiveram fora do alcance da audição, Vasco aproximou-se. "Há quanto tempo planeaste manter isto escondido de mim?" A sua voz era baixa, controlada, mas ela podia ouvir a raiva a borbulhar por baixo da superfície. Marta engoliu em seco. "Vasco, que idade têm elas?" Ele interrompeu-a, sem desviar os olhos dos dela. Ela hesitou, sabendo que não havia mais escapatória. 5, admitiu baixinho. Ele prendeu a respiração por um momento e exalou bruscamente, a passar uma mão pelo cabelo como se tentasse voltar à terra. 5, repetiu, quase para si mesmo. Então, nasceram logo depois. Ele deixou a frase no ar, mas ela soube exatamente no que ele estava a pensar. Logo depois de ela ter ido embora. Vasco balançou a cabeça, soltando uma risada amarga. "Então foi por isso que desapareceste." Marta sentiu uma pontada no peito. "Eu não desapareci", disse, a sua voz mais suave agora. "Eu tomei uma decisão." A sua expressão escureceu. "Tu tomaste uma decisão por mim." Ela encolheu-se perante a verdade nas suas palavras. "Eu pensei que estava a fazer a coisa certa." A coisa certa. Ele soltou um fôlego incrédulo, a sua frustração finalmente a quebrar a máscara controlada que ele sempre usava. "Marta, tu mantiveste as minhas filhas longe de mim. Nem sequer me deste a oportunidade de decidir se eu queria estar nas vidas delas. Tu simplesmente assumiste." "Eu assumi porque te conhecia", ela interrompeu, a sua voz a tremer ligeiramente. "Eu sabia o quanto a tua carreira importava para ti, o quanto valorizavas a tua liberdade. Tu mesmo me disseste que não estavas pronto para uma família,
que não querias assentar, que tinhas coisas maiores em que te concentrar. A sua mandíbula apertou-se. E tu não pensaste que talvez eu tivesse o direito de mudar de ideias? Ela respirou fundo, tentando manter-se inteira. Eu não queria que elas se sentissem como uma obrigação, Vasco. Eu não queria que elas crescessem a saber que o pai delas só apareceu porque se sentia culpado ou pressionado. Os seus olhos brilharam com algo ilegível. É isso que tu pensas de mim? Marta hesitou. Depois abanou a cabeça. Não, mas na altura eu estava assustada. Eu estava sozinha. E eu não sabia se tu alguma vez me perdoarias se eu te contasse. Vasco exalou bruscamente, a sua frustração a mudar para outra coisa, algo mais próximo da dor. Ele passou a mão pelo rosto, a olhar para o lado por um momento antes de voltar a olhar para ela. E agora? A sua voz era mais calma agora, mas não menos intensa. Tu esperas que eu simplesmente vá embora? O peito de Marta apertou-se. Não! Bem, ele disse, a sua mandíbula apertada com determinação. Porque eu não vou. Pela primeira vez desde que ela o tinha visto de novo, ela realmente acreditou nele. A descoberta. As gêmeas estão prestes a conhecer o seu pai, e a sua reação vai mudar tudo. Prepare-se para um momento emocionante e partilhe este vídeo para espalhar esta história de amor e redescoberta. Marta tinha imaginado esta conversa 1000 vezes nos últimos 5 anos. Em algumas versões, Vasco ficava furioso, a gritar acusações. Em outras, ele era indiferente, a confirmar todos os seus piores medos de que ele nunca teria querido fazer parte da vida das filhas. Mas esta intensidade tranquila, esta emoção crua nos seus olhos, era algo para o qual ela não se tinha preparado. Ela podia sentir o peso do seu olhar enquanto ele processava tudo, os músculos da sua mandíbula a apertarem e a relaxarem como se estivesse a lutar para não explodir. Marta conhecia Vasco o suficiente para entender que quando ele ficava em silêncio, quando a sua mente trabalhava a informação mais rápido do que ele conseguia formar palavras, era apenas uma questão de tempo até ele encontrar uma forma de recuperar o controle. E naquele momento, ela podia vê-lo a tentar descobrir exatamente em que posição ele se encontrava em tudo isto. Ele finalmente exalou, a esfregar a mão no rosto antes de abaixar, os seus olhos azuis fixos nos dela, com uma intensidade que lhe revirou o estômago. Eu preciso de as ver de novo. Marta ficou rígida. Vasco! Eu não estou a perguntar. Ele interrompeu-a, a sua voz firme, mas não cruel. Elas são as minhas filhas. E eu não vou fingir que não existem só porque não soube delas antes de hoje. Marta engoliu em seco. Não é assim tão simples. Os seus olhos escureceram. Para mim é. Ela desviou o olhar, a morder o lábio. Elas não sabem quem tu és. Elas não sabem que tem um pai. A expressão de Vasco mudou ligeiramente. Um vislumbre de algo vulnerável passou pelo seu olhar antes de ele o mascarar com determinação. Então está na hora de elas saberem. Marta sabia que este momento chegaria, mas não tinha ideia de como se preparar para ele. Ela passara anos a protegê-las, a mantê-las a salvo da possibilidade da decepção de um pai que talvez não as tivesse querido se o tivesse sabido. Mas agora, de pé ali, a enfrentar a realidade que ela mantivera enterrada por tanto tempo, ela podia ver que o tinha subestimado. Ele não estava a ir embora. Ele não estava a gritar, nem a tentar deitar as culpas para ela. Ele estava a manter a sua posição, pronto para lutar por um lugar nas vidas delas, e ela não tinha a certeza se sentia aliviada ou aterrorizada. Ela forçou-se a respirar. Elas ainda estão lá dentro, disse com hesitação, a olhar para as prateleiras de livros onde as gêmeas estavam a folhear páginas coloridas, completamente alheias à tempestade que se desenrolava à sua volta. Mas isto não pode acontecer de repente. Eu preciso de as apresentar da forma certa. Vasco assentiu, a sua expressão séria. O que é a forma certa? Marta hesitou. Dá-me algum tempo.
Deixa-me falar com elas primeiro. Deixa-me explicar as coisas de uma forma que não as assuste e as confunda. Elas só têm 5 anos, Vasco. Elas não entendem as coisas da mesma forma que nós. A sua mandíbula apertou-se e ela podia notar que ele odiava a ideia de esperar. Mas, depois de um momento, ele assentiu. Está bem, mas eu quero fazer parte disto, Marta. Eu não quero esperar semanas ou meses para tu decidires quando é o momento certo. Eu preciso de as conhecer. Ela olhou para ele, realmente olhou para ele, e pela primeira vez em muito tempo permitiu-se a acreditar que talvez isto não fosse tão desastroso como ela tinha temido. Talvez ele estivesse mesmo a falar a sério. Talvez ele estivesse pronto de uma forma que não estivera na altura. Ela exalou lentamente. Está bem. As suas sobrancelhas franziram-se ligeiramente, como se ele não esperasse que ela concordasse tão facilmente. Mas ela endireitou os ombros, encontrando o seu olhar com determinação. Eu vou falar com elas hoje à noite, e se elas concordarem, podemos arranjar algo para tu as veres em breve. Vasco estudou-a cuidadosamente antes de assentir lentamente. Em breve, repetiu, a deixar claro que ele não a ia deixar afastá-lo. O estômago de Marta revirou-se enquanto ela olhava para as suas filhas, as suas risadinhas inocentes, a encherem o ar enquanto folheavam os seus livros. Ela não tinha a menor ideia do quanto o mundo delas estava prestes a mudar. O primeiro encontro. Vasco está prestes a conhecer as suas filhas. Como será que elas vão reagir? Comente a sua reação e siga o nosso canal para descobrir o que acontece a seguir. Marta passou a viagem inteira de volta para casa a tentar descobrir como lhes ia explicar tudo. Continuava a olhar pelo espelho retrovisor para as 2 meninas no banco de trás, as suas cabeças loiras a combinar, inclinadas sobre os seus novos ursos de peluche, completamente alheias à tempestade que rugia dentro dela. Como é que se diz a 2 meninas de 5 anos que o homem que lhes comprou brinquedos não era apenas um estranho bondoso, mas sim o pai delas? Como é que se lhes faz entender algo tão grande, tão monumental, sem as assustar ou fazer com que se sintam estranhas no seu próprio mundo? Quando ela parou na entrada de casa, as suas mãos apertavam o volante com demasiada força. Forçou-se a respirar fundo antes de se virar no seu lugar. As meninas ainda estavam perdidas no seu próprio pequeno mundo, a rir enquanto faziam os seus peluches falarem uns com os outros. Meninas, disse Marta suavemente, esperando que ambas olhassem para ela. A mamã precisa de falar com vocês sobre algo importante, está bem? Ambas ficaram quietas de imediato, os seus olhos azuis brilhantes a olharem para ela com curiosidade. É sobre os ursos de peluche? Perguntou a Maria, agarrando o seu contra o peito. Marta soltou um suspiro suave. Não, querida, é sobre o Senhor que vos deu os ursos. Ambas as meninas animaram-se instantaneamente. Ele foi bondoso! Interveio a Sofia, a bater os seus pequenos pés com entusiasmo. Ele disse que às vezes as pessoas devem ter coisas bonitas só porque sim. Marta forçou um sorriso. O seu coração doía por quão facilmente elas tinham aceite a bondade de Vasco. Eu sei, querida, mas há algo que eu preciso de vos dizer sobre ele. A Maria inclinou ligeiramente a cabeça, os seus dedos a correrem sobre a pelagem macia do seu urso. O quê? Marta engoliu em seco, a sua garganta apertada. Aquele senhor é uma pessoa muito especial. Ele não é apenas uma pessoa bondosa, ele é alguém que vocês deveriam ter conhecido há muito tempo. A Sofia franziu a testa confusa. Como assim? Um amigo da mamã? Marta engoliu em seco, a sua garganta tensa. Não, querida, ele é o vosso pai. O silêncio encheu o carro. Maria e Sofia olharam para ela, os seus rostos idênticos congelados, enquanto processavam o que ela tinha acabado de dizer. Marta soube que tinha de as deixar processar à sua maneira. Então ela ficou em silêncio, a dar-lhes espaço para reagirem. Finalmente, a pequena sobrancelha da Maria franziu-se. O nosso pai? Ela repetiu, a sua voz insegura. Marta assentiu. Sim, querida, o vosso pai.
A Sofia mexeu-se, agarrando o seu urso de peluche com mais força. Mas nós não temos um pai. Marta sentiu algo a torcer-se dentro dela, uma pontada aguda de culpa e arrependimento. Eu sei, querida, e isso é porque eu tomei a decisão há muito tempo de não lhe contar sobre vocês. Mas eu vi-o hoje, e agora ele sabe, e ele quer conhecer-vos. As meninas trocaram um olhar, uma conversa silenciosa a passar entre elas que só as gêmeas pareciam entender. Marta prendeu a respiração, à espera. Finalmente Maria virou-se para ela. Ele quer ser o nosso pai? Marta exalou lentamente a assentir. Sim, querida, ele quer. A Sofia ainda estava a franzir a testa ligeiramente. Ele vai ser bondoso como hoje? A garganta de Marta sentiu-se tensa de novo, mas ela assentiu. Sim, ele quer conhecer-vos as duas, mas só se vocês quiserem conhecê-lo. Maria mordeu o lábio, a olhar para o seu urso de peluche como se ele tivesse a resposta. Depois de uma longa pausa, ela finalmente falou. Nós podemos fazer-lhe perguntas? Os lábios de Marta curvaram-se num sorriso pequeno e triste. Claro que podem, querida. A Sofia ficou em silêncio por mais um momento antes de assentir lentamente. Está bem. O coração de Marta apertou. Está bem. Maria assentiu também, um pouco mais confiante desta vez. Está bem. Marta sentiu uma onda de alívio tão forte que quase a deixou tonta. Ela não tinha sabido como esta conversa iria correr, mas agora, enquanto olhava para suas filhas, tão pequenas, mas tão abertas à ideia de algo novo, ela sentiu a mais leve das esperanças a instalar-se no seu peito. Elas ainda não conheciam Vasco. Elas não tinham ideia do quanto as suas vidas estavam prestes a mudar, mas por agora elas estavam dispostas a tentar. E isso era mais do que ela poderia ter pedido. O confronto final. O dia do primeiro encontro chegou. Como será que Vasco vai se sair com as perguntas inocentes das filhas? Deixe a sua opinião nos comentários. Vasco passou a noite toda a olhar para o teto do seu apartamento, a sua mente a correr com tudo o que tinha acontecido. Ele entrara naquela loja de brinquedos a pensar que era apenas mais um dia normal, mas agora toda a sua vida tinha sido virada do avesso. Ele tinha duas filhas, e não soubera que elas existiam até hoje. A realidade instalou-se como um peso no seu peito, tornando impossível dormir. Ele tinha construído toda a sua vida em torno da certeza, do controlo e da previsibilidade, mas agora nenhuma dessas coisas existia. Ele passara anos a acreditar que não era o tipo de homem que precisava de uma família. Ele convencera-se de que a sua carreira, o seu sucesso e o império que tinha construído eram tudo o que importava. Mas agora, enquanto ele jazia na escuridão do seu quarto, tudo em que ele conseguia pensar eram naquelas duas meninas pequenas, os seus cabelos loiros a combinar, os seus olhos azuis brilhantes e a forma como lhe tinham sorrido com uma confiança tão inocente antes de correrem de volta para a mãe. Ele não tinha a certeza de como supostamente devia processar tudo aquilo, mas ele sabia uma coisa com certeza. Ele não ia embora. Na tarde seguinte, ele encontrou-se de pé à porta de uma pequena pastelaria, as suas mãos fechadas em punhos ao seu lado. Marta tinha-lhe enviado uma mensagem naquela manhã, a dizer que tinha falado com as meninas e que elas queriam conhecê-lo. Realmente conhecê-lo. Não apenas como o bondoso senhor da loja de brinquedos, mas como o pai delas. Ele lera a mensagem dela pelo menos uma dúzia de vezes, a tentar entender a ideia de que duas meninas de 5 anos já tinham tomado uma decisão sobre ele, antes mesmo de ele ter descoberto que tipo de pai ia ser. Quando a porta da pastelaria se abriu, Marta saiu primeiro, o seu cabelo castanho comprido apanhado, os seus olhos azuis a analisarem o rosto dele, à procura de algo. Hesitação, arrependimento, talvez até medo. Mas ele não sentia nada disso. Ele apenas sentia que o seu mundo inteiro estava prestes a mudar.
E pela primeira vez, ele não tinha a certeza de que isso era uma coisa má. Então ele viu-as. Maria e Sofia saíram de trás da mãe, a agarrarem-se às mãos, como se não tivessem a certeza se deviam largar. Elas estavam vestidas com vestidos amarelos a combinar, os seus rostos pequenos cheios de curiosidade enquanto olhavam para ele. O coração de Vasco apertou-se tão forte que ele quase se esqueceu de como respirar. Marta limpou a garganta suavemente, a olhar para elas. Meninas, a sua voz mais tranquila. Este é o vosso pai. As palavras enviaram um arrepio estranho pela sua espinha. Ele tinha sido chamado de muitas coisas na sua vida. Magnata, multimilionário, líder, chefe, mas nunca pai. As meninas olharam para ele durante um longo momento, antes de a Maria, a mais ousada das duas, dar um pequeno passo à frente. És mesmo o nosso pai? O Vasco assentiu lentamente, a sua garganta seca. Sim, disse, a sua voz mais suave do que ele esperava. Eu sou. A Sofia estudou-o cuidadosamente, a inclinar a cabeça para o lado. Por que é que não nos encontraste antes? A pergunta atingiu o mais forte do que ele esperava. Ele olhou para Marta, que já estava a preparar-se, claramente pronta para intervir. Mas ele balançou a cabeça ligeiramente. Ele tinha de responder a isso ele mesmo. Eu não sabia que vocês existiam, admitiu honestamente. A vossa mamã não me contou e eu não sabia que devia procurar por vocês. Ele hesitou antes de acrescentar. Mas eu teria. Se eu soubesse, eu teria procurado por vocês. As meninas trocaram um olhar, a processarem silenciosamente as suas palavras de uma forma que só as gêmeas pareciam entender. Maria cruzou os braços. Vais-te embora agora? O peito de Vasco apertou-se. Não, eu não quero ir embora. Sofia mordeu o lábio. Tu tens outra família? A sua respiração ficou ligeiramente presa com a pergunta. E pela primeira vez ele percebeu que esse era provavelmente um dos seus maiores medos. Que ele tivesse outra pessoa. Que ele tivesse uma vida em que elas não encaixavam. Ele agachou-se para ficar ao nível delas, a certificar-se de que elas podiam ver a sinceridade no seu rosto. Eu não tenho mais ninguém, disse suavemente. Só vocês, as duas. A expressão da Maria mudou ligeiramente, como se ela não esperasse essa resposta. Os dedos da Sofia curvaram-se contra o seu vestido enquanto ela o estudava de novo. Tu queres ser o nosso pai? Ela finalmente perguntou. Vasco nem hesitou. Mais do que tudo. Durante um longo momento, nenhuma delas disse nada. Em seguida, para sua completa surpresa, Maria deu um passo mais perto e estendeu a sua pequena mão. Vasco olhou para ela por um segundo antes de estender lentamente a sua mão muito maior a envolver a dela. O seu aperto era pequeno, mas firme, e o calor enviou uma onda estranha de emoção através dele. Sofia hesitou por mais um momento antes de dar um passo à frente também, a pegar na outra mão dele. Está bem? Sussurrou. Vasco engoliu o nó na sua garganta. Todo o seu mundo apertou-se nas duas pequenas mãos que seguravam a sua. Ele não tinha a certeza de como seria o futuro. Ele não tinha a certeza de como supostamente devia navegar por tudo aquilo. Mas enquanto ele olhava para as suas filhas, ele soube uma coisa com certeza. Ele não ia a lado nenhum. O legado. O final desta história tem um peso emocional profundo. Não se trata apenas de um homem que descobre que tem filhas. Trata-se de redenção, de segundas oportunidades e do poder do amor para remodelar até as vidas mais rígidas. Partilhe este vídeo se você acredita no poder das segundas oportunidades e comente qual foi o seu momento favorito. Vasco nunca pensou que algo tão simples como uma tarde no parque poderia significar tanto. Ele passara anos a negociar acordos de milhões de euros, a participar em eventos de alto perfil e a tomar decisões que afetavam milhares de pessoas, mas nada disso o tinha feito sentir-se tão significativo como este momento,
de pé atrás das suas filhas, a empurrá-las nos baloiços, a ouvir as suas risadas enquanto subiam mais alto no ar. Era o tipo de momento que ele nunca se tinha permitido imaginar. No entanto, agora que estava ali, ele não conseguia acreditar que quase o perdeu. A Maria era a mais aventureira das duas, a inclinar-se ligeiramente enquanto subia mais alto, os seus caracóis loiros a saltitarem com o vento. A Sofia, por outro lado, era mais cautelosa, a rir nervosamente cada vez que os seus pés saíam do chão por um segundo demasiado longo. Ele rapidamente aprendeu os seus limites. Quanta força de empurrão era a certa para a Sofia? Como a Maria gostava de ir mais alto. Como ambas gritavam de riso quando ele a surpreendia ao dar-lhes um pequeno empurrão extra. Depois de um tempo, elas pararam a arrastarem os pés contra a terra para travar os baloiços. Sofia desceu primeiro, a correr para o escorrega, enquanto Maria se virou para o olhar, os seus olhos azuis cheios de curiosidade. "Tu vens muito ao parque?" perguntou, a inclinar a cabeça. Vasco soltou uma pequena risada a balançar a cabeça. "Na verdade, não. Eu acho que não venho a um parque desde que era criança." Maria franziu a testa como se fosse a coisa mais estranha que ela alguma vez tinha ouvido. "Mas onde é que tu brincas?" Ele hesitou por um momento, sem saber como responder a isso. Ele passara tanto tempo da sua vida a trabalhar, a lutar mais, a subir mais alto, que a ideia de simplesmente brincar, de simplesmente desfrutar da vida pelo simples facto de o fazer, parecia-lhe completamente estranha. "Acho que nunca pensei realmente nisso", admitiu. Maria pareceu considerar isso antes de pegar na sua mão e dar-lhe um pequeno puxão. "Vamos", ela disse. "Vamos brincar." Vasco olhou para Marta, que os observava de um banco próximo com um sorriso cúmplice, e depois de novo para Maria, que já o estava a puxar para o escorrega. Ele nunca tinha sido de dizer não a um desafio, e se a sua filha pensava que ele precisava de aprender a brincar, ele não ia discutir. Durante a hora seguinte, Vasco fez coisas que nunca pensou que faria. Ele rastejou por túneis demasiado pequenos para ele, escorregou por escorregas que claramente não foram projetados para adultos, e até se encontrou num balancê com a Sofia, que se ria cada vez que ele subia no ar. Era ridículo, era infantil, e, no entanto, ele não se conseguia lembrar da última vez que se tinha rido tanto. Num momento, ele estava a ajudar a Sofia a construir um castelo de areia perto da borda do parque, quando Maria se sentou ao seu lado a apoiar o queixo nas mãos. "Tu és divertido", ela disse a observá-lo com atenção. Vasco levantou uma sobrancelha. "Divertido como?" Ela encolheu os ombros. "Eu pensei que os pais deviam ser sérios o tempo todo, mas tu não és." Algo nessa declaração fez o seu coração apertar. Ele passara a vida inteira a ser sério, a ser o homem que as pessoas esperavam que ele fosse. Mas com elas, com as suas filhas, ele não tinha de ser essa pessoa. Ele podia simplesmente ser. "Pai, às vezes eu posso ser sério", ele disse com um sorriso, "mas só quando eu tenho de ser." Maria sorriu. "Bom, porque ser sério é aborrecido." Sofia assentiu em concordância, a bater na parte de cima do seu castelo de areia. "Nós gostamos de ti não aborrecido." Vasco sentiu algo a mudar profundamente dentro dele, algo que ele não conseguia expressar por palavras. Elas gostavam dele, não porque ele era bem-sucedido ou poderoso, não porque lhes tinha comprado brinquedos ou as tinha levado ao parque. Elas gostavam dele simplesmente porque ele estava ali. Marta chamou-os alguns minutos depois, a avisá-los que era hora de ir embora. Vasco sentiu uma pontada de desapontamento, a perceber que ele não estava pronto para que o dia terminasse. Ele passara grande parte da sua vida a perseguir a próxima grande coisa, sempre a olhar para a frente, sempre focado no que estava por vir. Mas hoje, pela primeira vez,
Ele só queria ficar no momento. Enquanto caminhavam para o parque de estacionamento, Sofia estendeu a mão e pegou na sua sem pensar 2 vezes. Ele olhou para ela, surpreso, mas ela apenas lhe sorriu como se fosse a coisa mais natural do mundo. Maria, não querendo ficar de fora, pegou na outra mão dele, a balançar os seus braços de um lado para o outro enquanto caminhavam. Vasco viu Marta a observá-los, a sua expressão ilegível. Por um momento, ele preocupou-se que ela os afastasse, que lhes lembrasse que deviam ir com calma. Mas, em vez disso, ela apenas lhe deu um pequeno aceno, um acordo tácito de que, pelo menos por agora, aquilo estava bem. Quando eles chegaram ao carro de Marta, Sofia virou-se para ele, o seu rosto pequeno sério. "Tu vens amanhã?" Vasco agachou-se para ficar ao nível dos olhos de ambas. "Se vocês quiserem que eu venha..." Maria assentiu sem hesitar. "Sim." Sofia sorriu. "Então tu tens de vir." Vasco sentiu a sua garganta apertar. Olhou para Marta, cujo rosto era ilegível, antes de voltar a olhar para suas filhas. Para sempre. Marta não disse nada enquanto as ajudava a entrar no carro, mas antes de fechar a porta, ela olhou para ele por um longo momento, algo não dito a passar entre eles. Ele tinha muito que compensar. Ele tinha perdido anos que nunca poderia recuperar. Mas ele tinha hoje e ele tinha amanhã. E pela primeira vez na sua vida, ele soube exatamente pelo que estava a lutar. O final desta história tem um peso emocional profundo. Não se trata apenas de um homem que descobre que tem filhas. Trata-se de redenção, de segundas oportunidades e do poder do amor para remodelar até as vidas mais rígidas. Partilhe este vídeo se você acredita no poder das segundas oportunidades e comente qual foi o seu momento favorito.